já pôde desfrutar desse toque da doce presença de Jesus aqui nessa noite, amém? Amém. Vocês podem sentar agora e eu quero pedir para que você continue nesse mesmo espírito de adoração. Que Deus agora possa acalmar os corações. Vou pedir para a gente se concentrar, evitar sair, evitar ir no banheiro nesse momento, que é chegada a hora da gente ouvir a palavra do Senhor, né? E a gente está muito feliz. Nós curtimos demais quando tem Express, porque para nós, enquanto líderes, é uma alegria, né? Que transborda ver os nossos jovens aqui ministrando, conforme a Carla já explicou no início do culto. São eles que sobem aqui, ministram a palavra, transbordam daquilo que o Senhor tem enchido a vida deles. E eu quero chamar aqui, então, a nossa primeira. Hoje nós temos uma jovem, uma moça e 2 rapazes que vão estar aqui compartilhando, ministrando a palavra. E a gente vai começar pelas damas, então, né? Cadê a Ellen? Chega mais pertinho, Ellen, vem para cá. Vamos aplaudir ao Jesus pela vida da Ellen. Essa princesa do Senhor, obrigada pela sua coragem, que Deus te use aqui. Você pode estender suas mãos aqui agora em direção a Ellen. Vamos estar consagrando a vida dela e esse momento a Deus. Paizinho, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela coragem desses jovens, por essa geração posicionada no Senhor, por essa geração que te escolhe, Senhor, todos os dias, Pai. Em especial, eu coloco diante de Ti a vida, o coração, a mente da Ellen, Pai, ela que se preparou para estar aqui. Tenho certeza que o que ela vai trazer aqui veio direto do seu coração para o coração dela, Pai. Então, que ela possa transbordar. Derrama aqui da Tua unção, do Teu poder, da Tua sabedoria, Pai, do Teu refrigério sobre a vida dela, Pai, e que essa palavra possa realmente impactar os nossos corações, porque vem do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou trazer para você. Boa noite. Para quem me conhece sabe que eu não sou de falar tanto quanto de cantar, mas eu vou tentar falar de um jeito que vocês entendam. E eu tenho um roteiro, tá? Eu vou seguir o roteiro para minha própria segurança e para a de vocês. Primeiro, eu queria agradecer, pastor, por me deixar estar aqui, por confiar. E eu queria falar uma mensagem hoje, trazer para vocês uma mensagem que não é a coisa mais leve do mundo. Eu sei que a gente nunca gosta de ouvir sobre o fim, né? Pode deixar lá no primeiro. Um dos maiores motivos da gente vir aqui, todo sábado, tá difícil aí colocar no primeiro, não é para a gente vir encontrar os nossos amigos, né? Não é para a gente esquentar banco aqui. Eu sei que muita gente vem para achar namorado, namorada, mas por mais que tudo isso faça parte, esse não é o motivo da gente estar aqui. E eu queria saber de vocês. Quem aqui já leu Apocalipse? Uma vez? Já leu? Ah, bom, tem bastante gente. Quem aqui sabe explicar alguma coisa? Não? Pouca gente? Bom, eu vou ler uma coisa para vocês. Está lá no primeiro slide, que não está na tela. Mas eu vou ler para vocês. Apocalipse 22:7 diz o seguinte: Eis que vem em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Esse aí, ó. Eu sei que muita gente não gosta de ler Apocalipse e também prefere evitar, porque não é um livro muito leve, né? Ninguém quer pensar no fim. Mas sabe que esse versículo mostra a bênção que o Apocalipse traz para a gente? Isso é uma promessa. Bem-aventurados os que leem e guardam as profecias desse livro. Automaticamente, quem lê vai estar recebendo uma bênção de Deus. Eu ouço muita gente dizendo, mas se Jesus não voltou, não volta mais, né? Sério. Eu não sei nem se tem que explicar que quanto mais alguém... É que nem alguém que está indo para casa. Quanto mais a gente demora para chegar em casa, não está mais perto de chegar? Eu achei que era um pensamento lógico. Mas isso é só para vocês entenderem. Para você ser um cristão, você não pode acreditar só em parte da Bíblia. Você tem que acreditar na integridade da Bíblia em 100%. E a Bíblia diz que ele vai voltar.
Ela não diz que só porque passou muito tempo ele não volta mais. Então, a primeira qualidade de um cristão é acreditar 100% na Bíblia. Agora pode passar para o segundo. Eu vou deixar aqui para vocês tirarem uma foto. Ou quem quiser anotar, né? No segundo slide. Sabe o segundo? Quando puder passar. Mas eu vou deixar para vocês um pouco sobre o que diz cada capítulo. Porque eu sei que muita gente, quando lê, não entende mesmo o que está lendo, né? Eu mesma não entendia, até que eu comecei a ler e estudar através desses pontos, eu não sei explicar, tipo, o tema de cada capítulo. Então, já que não está passando, né? Para vocês terem uma noção do quanto está perto o fim, e o fim não é brincadeira, gente. Eu sei que muita gente não acredita que o fim está perto. Mas só para vocês terem uma ideia de quanto está perto, eu vou falar um pouco, assim, uma pincelada a princípio, sobre os sinais que a gente está vivendo agora, as coisas que estão acontecendo agora, em tempo real, que comprovam as coisas que a Bíblia fala. Primeiro eu vou ler para vocês, quem quiser abrir. Marcos 13, do 4 ao 13. Quem quiser ler depois com calma em casa. Então diz-nos quando acontecerão essas coisas. Quando será o sinal de que está prestes a cumprir-se tudo isso? Jesus começou a dizer, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Também haverá fome. Essas coisas são só o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for necessário a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, e não vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aí tá os capítulos, para quem quiser tirar uma foto. Isso aqui vai ajudar muito vocês na hora de estudar, tá? Então, vamos passar aqui para os sinais. Não sei se já conseguiram. Então, vou dar uma pinceladinha rápida aqui, porque esse não é o tema principal, tá? Mas os sinais das coisas que a gente mais está vivendo agora, lá nos sinais. Tá indo tudo agora, né? Bom, vou falando enquanto isso, não preciso necessariamente mostrar o slide. Primeiro sinal, falsos profetas. Não precisa dizer muito sobre isso, né? O que a gente mais está vendo agora são os pregadores teologia coach. Os pregadores que se baseiam no eu ou no você e na sua prosperidade. E não é preciso dizer para um verdadeiro cristão que realmente estuda a Bíblia que o evangelismo não é sobre isso, sabe? O cristianismo não é sobre isso. O reino de Deus não é sobre o que você vai ganhar, mas o que você vai dar para as pessoas. Então, não acreditem quando vierem os falsos profetas, dizendo que podem dar cura, unção para você e prosperidade para a sua vida, e tijolo ungido, e vassoura ungida. Meu pai comprou uma dessas esses dias. O segundo sinal são as guerras e rumores de guerras. Isso tudo está nesse texto que eu li para você, nesse texto de Marcos. As guerras e os rumores de guerra agora estão sendo muito comum, né? Muito atual, uma coisa que está acontecendo muito. A gente tem muitos países atacando Israel, que também faz parte da profecia bíblica, né? Israel sendo atacado, nada mais é do que um cumprimento da palavra que a Bíblia já trouxe, né? E estão tentando destruir também os aliados de Israel, para Israel ficar sem as defesas. Nós temos as catástrofes naturais Bom, tinha um outro ponto que estava lá. Catástrofes naturais. Eu não sei se vocês sabem, mas eu li numa página confiável, em várias páginas, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar, que 6 dos 9 limites de sobrevivência na Terra já foram atingidos. Isso quer dizer que, a partir dos 9, a Terra já não é mais habitável. Então, 6 de 9 já foram.
Ou seja, a Terra está ali. Acho que o que falta é destruir a camada de ozônio e a água não ser mais potável no mundo. E tem mais um, que eu também não me lembro qual que é. Então, também tendo essa ameaça, né, de apagão global. Não sei quem que ouviu falar disso daí. Está tendo ameaça o tempo todo que vai apagar, mas isso tudo por causa da incidência de raios solares. Então, os cientistas estão descobrindo coisas em todo lugar e achando, tipo, nossa, o mundo vai acabar. E nada mais do que os cristãos já sabiam, né? O aumento dos preços, isso também é uma coisa óbvia, né? E o que leva a uma moeda única. Então, ali na Bíblia diz que, em Apocalipse 6,6 diz: ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Esse versículo, para quem não sabe, na época, 1 denário era o salário de um trabalhador. Eu não sei se era de um dia de trabalho, mas era o salário. Então, pensa você ir comprar um pão com todo o seu salário. Ou, pelo menos, com um dia do seu salário. É basicamente isso que vai acontecer. E não está muito longe, não. Inclusive, a unificação da moeda é uma coisa que também é um dos sinais que a Bíblia traz. Também já está sendo efetivada, né, lá nos países da Europa. Então, já é uma coisa que também já está acontecendo. Os países estão tentando juntar o dólar e o euro. O desvirtuamento dos valores cristãos, que é principalmente perseguição, a relativização do evangelho, a pregação coach que eu falei. Perseguição a gente vê em todo lugar. Hoje em dia, ser crente é uma questão de preconceito. Relativização é aquela coisa de, eu sou cristão, mas eu não sei se eu acredito muito na Bíblia, sabe? Porque foi o homem que escreveu, né? É aquela coisa, quem que era para escrever? Se Deus tivesse descido do céu e escrito, eles também não iam acreditar. Então, não dá para relativizar a Bíblia, como eu falei. Um cristão tem que crer 100% na integridade do Evangelho. Se quer ser um cristão, não dá para você tentar desvirtuar o que está na palavra para você poder continuar nos seus próprios prazeres. Eu vejo gente falando o tempo todo que eu não acredito na Bíblia, mas é só na parte que me convém que eu não acredito. No resto, em tudo que é fácil para mim, eu acredito. Mas quando não me convém, mas essa parte eu acho que não é mais assim, sabe? A preparação da marca da besta, em Apocalipse 13:17, fala sobre isso. Eu não sei quem já ouviu falar sobre isso, né? Quem já leu, talvez já tenha visto. Mas eu não vou ler aqui porque é meio comprido. Mas essa marca da besta nada mais é do que o número dela, né? 666, todo mundo sabe qual que é. Essa marca vai ser uma marca que vai ser colocada na mão direita e na testa. E todo mundo que colocar essa marca não vai mais ser reconhecido no reino de Deus. Então, o que eu vejo agora é uma preparação muito grande para isso. Tanto que eu não sei se vocês perceberam, pode ser coincidência ou não, mas uma coisa que eu notei é que aquela maquininha que media a febre do Covid era coincidentemente no pulso e na testa. Já perceberam? Que coincidência interessante, né? Eu acho que isso não é nada mais, nada menos do que uma preparação para o que está vindo. Talvez a gente não perceba, mas o mundo, as pessoas do mundo lá fora, elas estão planejando. O plano do diabo não parou de acontecer. Passagem mais rápida do tempo também. Os cientistas já comprovaram que a Terra já não tem mais 24 horas. Ela tem um pouquinho menos, mas não tem mais 24 horas. Mais uma prova das profecias bíblicas. Mateus 24:22 fala sobre isso. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, aqui fala sobre isso também. Talvez nada disso que eu falei seja prova para você. São só alguns sinais. Se você ler a Bíblia, e não só em Apocalipse, mas em vários outros livros, tem um monte de sinais. O esfriamento do amor, as pessoas sendo egoístas. Tem muito a ver também com a tecnologia, que as pessoas não conseguem mais conversar sem ser no WhatsApp, né? Se eu não gosto de você, eu te bloqueio, acabou. Não preciso mais lidar com estresse. Apocalipse 2:7 diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Agora a gente vai começar a mensagem. Sem os slides, né? O primeiro slide, que estava escrito ali, mas que não está aparecendo, eu vou passar para vocês. Não dá mais para brincar de ser cristão. Sabe, eu sei que muita gente pensa que crer e confessar é só sobre sair por aí falando que é cristão. Mas não é isso. Porque se você fala que acredita em Deus, isso é bom, você tem que acreditar em Deus, claro que é bom. Mas sabe quem mais acredita em Deus e não é cristão?
O diabo. Ele acredita em Deus. O que te diferencia do diabo? Eu sei que é forte. Mas o que você faz além de acreditar em Deus? Porque o diabo sabe mais da Bíblia do que todos nós. Então, o que a gente tem de diferente dele? Esse que tem que ser o nosso diferencial. Confessar não é só acreditar. Romanos 10, 9 diz o seguinte. E eu estou usando bastante embasamento bíblico para vocês verem que nenhuma das coisas que eu estou falando fui eu que inventei. Se você confessar que Jesus é o Senhor com a sua boca e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E Mateus 10, 32 e 33 diz, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus. Ou seja, você tem que demonstrar Jesus com a sua conduta de vida. Você não pode só colocar uma camiseta e achar que todo mundo vai saber que você é cristão. Você vai ser cristão nas atitudes, você vai ser cristão na bondade. E se você errar, você tem que buscar melhorar, não desistir. Porque o seu erro não é condenável aos olhos de Jesus. O que é condenável é você desistir e parar de tentar. Se você quer saber se você está no caminho certo, é só você ver se todo mundo que era seu amigo do mundão está começando a achar você chato. Porque se seus amigos do mundão acham você super divertido, tem alguma coisa errada. Isso é bíblico também. Você anda com as pessoas certas e você descobre que as pessoas te influenciam. Você tem que abrir mão dos seus desejos. Porque quem estiver em pecado não vai poder entrar no reino dos céus. Se o próprio Jesus, quando morreu, estava tão cheio de pecado, Deus teve que virar a face e não olhar para ele, porque ele não suportava, quem é a gente para pecar e entrar no céu? Entende? O segundo ponto é, as suas ambições e sonhos não podem ser maiores do que o seu desejo por Cristo. Eu vejo muita gente falando, isso me deixa indignada. Quando eu falo, como eu quero que Jesus volte, eu ouço as pessoas falando, mas eu quero casar primeiro. Não quero que Jesus volte ainda, né? Acabei de começar minha faculdade, acho que ele demora para voltar ainda. Olha, eu sempre digo, bom, então assim, quando ele vier, eu subo e você avisa que vai ficar mais um pouco. Porque, assim, um cristão tem que estar tão voltado para Jesus que nada nessa terra importe mais do que isso. Os seus planos aqui, as coisas que você está fazendo, não impedem o plano do diabo de te destruir e também não impede o tempo de Deus de voltar. Então, o que você quer ou não quer, não vai mudar quando Deus vai voltar. Se você acha que vai ser logo ou se você não acha. O que vai mudar é se você vai subir ou não. É isso que vai mudar. Você tem que buscar intimidade com Ele até Ele ser prioridade na sua vida. O terceiro é, você tem que estar disposto a abrir mão da sua vida. Sabe, eu queria aproveitar aqui, pedir para todo mundo fechar os olhos. É uma dinâmica chata, eu sei, mas é só para vocês analisarem o coração de vocês. Talvez a gente não fique aqui. Né? Muita gente acredita que a gente vai subir antes da grande tribulação acontecer. Mas se a gente ficar, eu queria que vocês pensassem agora, analisassem o coração de vocês. Se alguém colocasse uma arma na sua cabeça, se isso acontecesse, em nome de Jesus, alguém falasse, se você não negar, você morre. Você negaria? Eu digo por mim também, eu não sei se eu negaria. Eu não sei se eu teria coragem. E assim, talvez você diga, sim, com certeza, né? Segunda pergunta. E se fosse mediante tortura? Pode continuar com os olhos fechados. Se fosse mediante tortura, se alguém estivesse torturando, você ia ter coragem de não negar até a morte? Porque tortura também é pesado, né? Talvez você ainda seja altruísta o suficiente e diga, não, eu estou com Cristo até o fim. E a minha terceira pergunta é o seguinte, e se fosse alguém da sua família que estivesse sendo ameaçado? Se tivesse uma arma na cabeça de alguém da sua família, você teria coragem de deixar matarem a pessoa que você mais ama? Agora podem abrir os olhos. Talvez a mente da gente esteja tão conformado com a gente vai subir logo, a gente vai subir antes de tudo isso, que a gente não esteja se preparando o suficiente para o que vai acontecer se a gente ficar. Então, se tudo isso é tão difícil, se a gente pode ter o risco de ficar aqui, de ser perseguido, então por quê? Por que a gente continua seguindo a Cristo? Bom, primeiro, obviamente, é por amor. A gente faz por amor. E quando você começa a seguir a Cristo, você percebe isso. E o segundo é o quarto slide e último. A recompensa de vocês será grande nos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês.
Isso está escrito em Mateus 5, 11 e 12. Mateus 28, 20 diz: pois eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. E também, nada do que eu estou falando aqui é para assustar, tá? A palavra também diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. Então não é para você se assustar, é só para você ir atrás. É só para você não se conformar com essa vida, com seus planos. Você tem que estar com os olhos tão voltados para a eternidade, que nada aqui mais vai importar. Se você morrer amanhã, não vai importar. É claro que a gente acredita que não vai morrer amanhã, eu espero que não. Mas a questão não é se a gente vai morrer ou não, é onde que está o nosso coração em tudo isso que está acontecendo. Os sinais estão aqui, a gente já está nas dores de parto, como a Bíblia chama, né? Que são as dores antes de acontecer a grande tribulação. E isso é só uma provinha do que vai ser durante. Então a gente tem que estar pronto para isso. Estudem o coração de vocês, sondem para ver onde é que estão as prioridades, porque Jesus vem logo e não vai ter uma terceira chance. Jesus já deu uma segunda chance quando ele morreu por você na cruz. Não vai ter uma terceira chance. Quando você estiver aqui clamando, ou talvez quando você ficar com aqueles que não conseguiram subir, e implorar para Jesus para ter um lugar lá, ele não vai poder te dar uma terceira chance, porque ele vai dizer: você negou o único filho que eu dei por você. Então a hora é agora. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Amém, que bênção de palavra, glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Ellen, Deus abençoe tua vida. Coragem para falar sobre isso, né? Coragem primeiro para falar aqui e coragem para abordar esse tema, né? Um tema difícil, em 15 minutos, falar sobre escatologia, o final dos tempos. A Ellen estava com essa mensagem no coração já há alguns meses, né? Ela já tinha falado comigo e glória a Deus por isso. É um alerta, né? Uma mensagem difícil de se explicar em 15 minutos, mas pelo menos serviu para alertar o seu coração sobre os sinais que já estão se cumprindo, sobre a volta de Cristo que está aí. A palavra diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Chacoalha a pessoa do teu lado e fala: Jesus está voltando. Você tem que estar preparado. Guarda a sua vida, guarda em santidade. A palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, não tem como ver o Senhor. A salvação é pela fé, mas a fé acompanha as obras acompanham a fé. Você precisa andar em santidade se você quer ver o Senhor. Amém? A gente está com um desafio aqui no slide, deu algum probleminha ali. Já está quase resolvendo aí? O passador está aqui, né? Vamos tentar usar aqui agora. Quero chamar o nosso próximo preletor da noite, Dr. Bernardo. Chega mais aqui, Bernardo. Amém, amém. Vamos orar pelo Bernardo, que Deus abençoe a vida dele, que ele seja um canal, um instrumento, amém? Estenda suas mãos aí. Paizinho, muito obrigado, Deus, pela vida do Bernardo. Quero agora orar por ele, pedir a tua bênção, Deus, que o Senhor esteja usando ele com autoridade, com ousadia, a palavra que o Senhor já colocou na mente, no coração dele, que ele possa agora transbordar do seu Espírito Santo como um mensageiro, ó Pai. Que cada um que está aqui possa receber essa mensagem do Senhor e ela possa frutificar nos corações. É a minha oração agora em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Acho que vai ter que ser sem slide aí, tá? Pode ser sem slide mesmo, eu tenho aqui meu Word preparado. Aí, valeu, muito obrigado. Primeiramente, uma honra de verdade estar aqui, passando essa palavra, que é algo que Deus tocou muito no meu coração. Eu estava falando antes com o Salles sobre o que diferencia uma pregação e uma mensagem. Uma pregação é algo que você prepara, algo que você pensa num texto, que você fala assim, não, é aqui, assim, assim, tem todo um raciocínio lógico por trás. Mas uma mensagem é algo que o Espírito Santo colocou no teu coração, e isso sim mexe as pessoas. O que mexe as pessoas não são as nossas palavras, e sim o Espírito Santo agindo através de nós. E o texto base que eu quero começar essa mensagem se encontra em
Aí, não, pá? Não. Aí, obrigado. Em Apocalipse, foi coincidência, Apocalipse 2, versículo 4, Jesus fala: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o primeiro amor. Como a Ellen explicou, o contexto do capítulo 2 e 3 de Apocalipse é as cartas à igreja. Então é Jesus falando para as suas igrejas aquilo que elas deveriam ou melhorar, ou dando uma palavra de incentivo. Em algumas ele taca a pedrada, outras ele vai lá e elogia, passa a mão, ele fala assim, vocês estão indo bem. Na outra ele fala, viu, vocês estão totalmente errados, vocês vão se ferrar. E na igreja de Éfeso ele fala isso e eu vejo isso como palavras muito duras, sabe? Por que são palavras duras? Parece só, você abandonou o primeiro amor. Mas porque logo em seguida, no versículo 5, ele fala que se a igreja não se arrependesse, ele retiraria o candelabro daquela igreja. O candelabro, no contexto de Apocalipse, significa a identidade da igreja como sendo igreja de Cristo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Um candelabro é um conjunto de luzes, ou seja, a igreja. E Apocalipse fala que Jesus tem na sua mão todos os candelabros, os 7 candelabros, ou seja, a identidade do candelabro como a igreja de Cristo. Logo, se a igreja não voltar a esse primeiro amor, vai perder a sua identidade como igreja de Cristo. E isso é muito sério. Mas por que isso é tão forte? Por que esse primeiro amor afeta tanto a identidade da igreja? Porque a identidade da igreja está atrelada ao amor. A base da identidade da igreja é o amor. O amor por pessoas, o amor pela palavra de Deus, o amor até com os nossos inimigos, como Jesus disse. E principalmente o nosso amor por Deus. Sem o amor a gente pode ser bom cidadão, a gente pode ser bons irmãos, a gente pode até ser bom crente, mas não somos a verdadeira igreja, sem o amor verdadeiro por Jesus, sobre aquele primeiro amor. Em Mateus 15, 8 e 9, Jesus cita as palavras de Isaías 29, quando ele fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, não adianta a gente estar aqui cantando as músicas tão legais, olha, o único Senhor, o único Rei, nossa, o leão de Judá, ele ruge, mas se o nosso coração não está no lugar certo, se o nosso coração não está com esse amor por Deus, esse amor por Jesus, Jesus fala, em vão me adoram, não serve de nada. Jesus falou que existe um jeito certo até de expulsar demônio. Vai ter gente que expulsou demônio, vai chegar no céu e Jesus vai falar, eu não o conheço, não vos conheço. E Jesus, ali nessa carta da igreja de Éfeso, que é uma igreja que ele fala antes ali no versículo 3, ele fala sobre a força da igreja de Éfeso, ele fala que ele reconhece as obras, é uma igreja que trabalha dura, uma igreja que estava no meio da perseguição e mesmo assim resistiu, mas ele destaca que falta o primeiro amor. E por que Jesus destaca esse primeiro amor? Porque esse primeiro amor ele é primeiro em 2 sentidos. O primeiro amor ele é tanto no sentido cronológico quanto no sentido de importância. No sentido cronológico, porque ele está relacionado à alegria de quem encontrou a pérola de maior valor, como diz a parábola de Jesus. Está relacionado àquele momento em que você percebe que a tua vida estava indo num rumo que não era o certo. Está relacionado com, se você não conhecia Jesus desde a infância, é aquele momento em que você conhece Jesus e percebe, poxa, eu não conhecia antes, eu estava indo para o inferno e agora eu não estou indo mais. Nossa, que alegria, aquele amor de convertida, assim, que eu acho tão bonito, a pessoa que se converte, ela começa, meu Deus, eu quero fazer tudo para Jesus, sabe? É esse primeiro amor. E se você cresceu na igreja, muito provavelmente é aquela hora que você fala assim, caraca, não era só a religião dos meus pais, não era só um cultinho infantil, mas era sim uma verdade que estava sendo ensinada no meu coração, de que existe uma vida depois, existe um porquê eu estar caminhando nessa terra. Então é aquele momento em que instala o negócio do seu cérebro e você fala assim, não era só historinha. Isso era verdade. E no sentido da importância também, porque essa conversão faz com que a pessoa perceba que todos os demais amores que já viveu não se comparam ao amor agora recebido de Cristo e vivido nele. Ninguém tem amor maior que Jesus. Ninguém tem amor maior que o Deus que entregou o seu único filho no nosso lugar, que nos deu essa segunda chance. Não existe amor maior que esse. Então, o primeiro amor é a resposta que nós temos em relação a esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como é que eu não vou amar Ele de volta? Ele entregou o seu único filho no meu lugar, como é que eu não vou me entregar? O primeiro amor é o amor a Deus estar em primeiro lugar numa escala de importância.
Ele é maior que qualquer ministério, ele é maior que qualquer obra, maior que qualquer dom que você possa ter. Você pode cantar o mais afinado possível aqui em cima, se você não estiver amando a Jesus, não vai significar nada. Você pode ser o melhor pregador, você pode ter as melhores palavras, você pode conhecer Jesus o quanto você quiser nas palavras dele, mas se você não tiver o teu coração queimando por Jesus, não vai valer de nada. E por isso que ter esse primeiro amor, estar queimando de amor por Jesus é tão importante. Então, se eu percebo que o meu coração talvez não tenha queimado tanto nisso, o meu coração talvez ele está cambaleando, talvez eu me afastei, como é que eu volto? Sabe? Como é que eu posso fazer? Qual que é a fórmula para eu voltar? Não existe uma fórmula que se aplica a todo mundo, mas a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, para onde que a gente tem que olhar? Para a Bíblia. E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que se renderam, histórias de rendição, de redenção. E a que me chama muita atenção é de Davi. Davi começou como aquele pastorzinho que adorava a Deus, escrevia aqueles salmos, o Senhor é meu pastor e nada me falta, enfrentou leões, enfrentou gigantes. Mas esse Davi também, depois de ser rei, também adulterou. E a Bíblia não esconde isso. Davi olhou para Batseba, desejou ela, mesmo ela sendo casada, ele foi lá e adulterou com ela. Depois ele planejou a morte do marido dela, depois que ele descobriu que ela estava grávida dele. E tudo isso foi feito por um homem que a Bíblia falava que é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, a Bíblia fala dele como um homem segundo o coração de Deus. Como é que um homem sujo desse, como é que um homem tão fraco desse pode ser chamado disso? Um título tão importante, um título tão poderoso. O coração de Deus se alegra com a vida do cara e o cara está relatado todas essas porcarias que ele fez na vida dele. Mas o que diferencia Davi de outras histórias de pessoas que cometeram erros e não voltaram, que cometeram erros e perderam o seu lugar, é porque ele se rendeu de verdade, ele encontrou o caminho de volta. E esse caminho de volta está relatado em um dos salmos mais bonitos, na minha opinião, que é o Salmo 51. E eu separei o Salmo 51, não vamos ler ele inteiro porque ele é muito grande, mas eu separei ele em duas partes. A primeira parte é a parte do arrependimento. Aqui eu coloquei no slide o texto de Apocalipse, da carta, e a resposta de Davi. Então aqui é o que Jesus fala sobre o que nós devemos fazer, e aqui é a resposta de Davi sobre o que ele fez na vida dele, como uma inspiração para nós. Então o que Jesus fala? Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se. No Salmo 51, versículo 4 fala: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Parece muito simples falar que começa com arrependimento, mas o arrependimento é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Arrependimento não é só pedir desculpa para Deus. Deus, desculpa aí, errei. O arrependimento, ele é reconhecer que o nosso erro, ele não é só o descumprimento de uma regra, mas sim, o nosso pecado, o nosso erro, ele nos afasta da presença de Deus, nos afasta da vontade dele. Deus continua no mesmo lugar. Deus não se mexe com o nosso pecado, Deus não se mexe quando a gente falha. O que acontece é, nós vamos nos afastando. Quando nós nos afastamos da presença dele, a gente pode talvez não se afastar fisicamente. Talvez você continue vindo na igreja, talvez você continue fazendo seus ministérios, talvez você continue, erguendo as mãos, cantando, gritando, mas se o teu coração está longe, se o teu pecado te afastou para longe de Deus, já não é a mesma coisa. E cada pouco vai afastando mais, até que você não vê mais sentido nem de vir aqui. O arrependimento também é entender que existe um jeito certo de fazer as coisas. Não é só fazer. A Bíblia nos fala em diversos momentos, fazer com excelência, fazer com amor. Não é só fazer aquilo que a Bíblia manda porque é um mandamento, eu vou fazer ali. Não, realmente existe uma forma certa de fazer. Essa forma é zelando pela palavra de Deus, zelando pelo amor com Ele. Existe um jeito de fazer as coisas, porque como a gente cantou, Ele é o único rei. Existe um rei que governa nossas vidas. Existe um caminho que a gente deve seguir, que é estabelecido de acordo com o que esse rei manda. Então, se você vê o teu erro, se você vê como pecado, você vê uma vida sem amor por Deus, como só um errinho, como só uma fase, você está andando como alguém que não está sob a autoridade de um rei. Esse rei tem essa autoridade, esse rei é como um leão, ele veio aqui como cordeiro e morreu, mas ele reina sobre o universo, e Apocalipse fala muito sobre isso. Jesus vem para reinar.
E nós somos discípulos deles, nós somos cidadãos de um reino, só que estamos aqui tentando transparecer esse reino para a terra. É reconhecer a soberania e a majestade de Deus. E como somos pequenos diante de tanta glória e majestade. Então, beleza, eu me arrependi. Eu percebi o meu erro. O que eu faço agora? Sabe? Nossa, agora eu sou um coitado pro resto da vida. Deixa eu ficar aqui me batendo, porque eu mereço toda a condenação. Não. Sabe? A Bíblia diz que quando Jesus entrega o seu arrependimento, ele também entrega renovo. Em Apocalipse 2:5, Jesus fala: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. No Salmo 51, Davi fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A partir do momento em que você se arrepende, já não há mais condenação sobre você. Já não há mais o peso do pecado. Você não precisa ficar tentando cumprir, ganhar essa salvação. Você não precisa tentar comprar a Deus. Porque o preço já foi pago por Jesus naquela cruz. Então, quando você reconhece o seu erro, já não tem mais espaço para você ficar com aquela autopiedade, falando assim: meu Deus, eu sou muito ruim, como eu sou pecador. Não, hoje em dia, eu me arrependi, eu encontrei a Cristo, eu sou alguém que merece o amor. Eu ganhei o amor de Deus. Não por causa das minhas obras, mas porque Jesus se sacrificou naquela cruz no meu lugar. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a gente não tem que ficar se punindo, ficar se parando, ficar... Meu Deus do céu, não, eu só vou voltar a orar com Deus, só vou voltar a ler a Bíblia quando eu estiver bem. Só quando eu achar que eu estou 100% no caminho que eu devo estar, aí eu talvez pense em fazer um ministério. Aí talvez eu pense em ir no GA, talvez eu pense em cantar as músicas. Não vou cantar aqui não, eu não estou bem para isso, sabe? Não estou digno de cantar essa música. Jesus já pagou o preço. E a atitude que Jesus demonstra aqui, a atitude que Davi demonstra aqui, é a mesma atitude que ele demonstrou com o paralítico. Ele falou: levanta e anda, sabe? Seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Jesus não veio nos entregando arrependimento, nos entregando a salvação, para que a gente ficasse com essa identidade de pessoas condenadas. A palavra de Jesus, ele fala: levanta e anda. Nós não somos perfeitamente santos a partir de que nós nos arrependemos. A gente vai continuar pecando, a gente vai continuar tendo que se arrepender, a gente vai ter que continuar a voltar e falar: Deus, desculpa, eu errei, não vou mais fazer isso, eu me arrependo, eu sei que eu fui contra a tua vontade como o rei da minha vida. Mas a partir dali, você sabe que você não é santo, mas quando você peca, você tem um caminho de volta. E um pai sempre preparado a nos receber de braços abertos. Nós somos adotados por Deus não porque Ele queria só que a gente fosse uns meros servinhos dele, que a gente reconhecesse que a gente é sujo, que a gente reconhecesse que a gente é pecador e que não está na vontade dele. Ele nos adotou, Ele nos salvou para que a gente levantasse, andasse e começasse a ter um espírito pronto a obedecer, a ter um espírito pronto a fazer tua obra. Se você sabe o quão podre você era, você sabe do pecador que você era, mas você sabe do tamanho do sacrifício de Jesus naquela cruz, então aquilo apagou todo o teu pecado e você fala assim: agora eu vou espalhar. Agora a minha vida é para servir um Deus, agora é para obedecer. Agora, aquilo que eu cantar não vai ser sobre a minha perfeição, como eu sou lindo, como eu sou santo. Não, é sobre como um Jesus santo e perfeito se sacrificou para alguém sujo como eu. E hoje eu tenho um lugar no reino dos céus por causa disso. Agora, os meus sacrifícios vão ter valor. Agora, as minhas obras vão ter valor. Agora, o meu ministério que eu fizer vai ter valor. Porque o meu coração está focado em um coração puro, limpado por Deus, para obedecer à vontade dEle. Em Salmo 51, já caminhando para a conclusão da mensagem, ele termina o Salmo de uma forma muito bonita. Depois de falar sobre a transgressão que ele fez, de todo o pecado, de pedir perdão, de falar para Deus criar um coração puro nele, ele fala assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrado e contrito a Deus não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Quando eu li esse salmo a primeira vez, eu achava que isso era muito aleatório. Eu achava que, caraca,
sabe? Do nada, ele está falando sobre arrependimento. E daí ele fala assim, que sim, um espírito quebrantado, um coração quebrantado é o que agrada a Deus. Isso sim é verdadeiro sacrifício. Aí do nada ele mete, por sua boa vontade faz Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Aí fica tipo assim, que isso? Mas estudando mais a fundo, eu acho que isso se tornou a parte mais bonita assim, desse salmo. Porque aqui o Davi não está falando só como alguém que se arrependeu. Ele não está falando só como um pecador que achou salvação. Ele está entendendo que Deus colocou ele como posição de rei. Que os erros dele, os pecados dele, afetavam não só a vida dele, mas a vida de todo um reino. Sião era o Monte Santo, ou seja, ele está falando, pedindo pelo espiritual daquela nação de Israel. Jerusalém, ele está pedindo sobre os muros, está pedindo sobre a proteção de Deus. Ele está falando assim, eu sei que as minhas atitudes refletem tanto no espiritual quanto no físico da nação que eu governo, da nação onde eu estou, de onde eu tenho influência. Da mesma forma, você tem influência aqui. Você não está vivendo essa vida e as suas ações têm só consequências sobre si mesmo. Todos nós temos uma influência e um chamado a mostrar Jesus onde quer que nós estejamos. Às vezes você não é alguém que aparece muito, às vezes você não está você não gosta de vir no palco, você não acha que é para você para isso. Talvez muitas pessoas não notem o que você faz. Talvez você ache até que ninguém nota o que você faz aqui dentro. Talvez você ache que você é só um desconhecido. Mas você estar aqui significa que você exerce uma influência sobre esse lugar. Cada um que está aqui tem uma influência sobre esse lugar. E onde quer que nós estejamos, que a gente seja influência de Deus. Que o nosso coração possa estar limpo não só para a nossa boa consciência, não só para quando você estiver cantando, você ficar assim, não estou me culpando, então eu posso cantar de boa. Não, mas é porque para que as tuas palavras possam ser realmente um louvor que possa encher esse lugar, que a sua oração possa trazer a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Para que quando você estiver aqui, não só você sinta a presença de Deus para o teu prazer, mas que você possa ser canal de bênçãos. Você seja fonte de água viva na vida de alguém. E vendo esse sentido do por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, eu decidi parafrasear essa oração para o nosso contexto. Então que a gente possa orar por tua boa vontade, Deus. Faça o Up e o Fire prosperarem. Edifique e protege a nossa igreja. Então te agradarás os sacrifícios sinceros. Então te agradarás as nossas orações. Então te agradarás as nossas músicas. Então te agradarás dos nossos GAs. Então te agradarás de tudo que fizermos aqui. Que nós possamos estar quebrantando o nosso coração de verdade para dar a Deus um sacrifício que Ele merece. Dá a Deus um sacrifício que seja agradável a Ele. Dá a Deus um sacrifício que não tenha consequência só no teu avivamento pessoal, mas sim no avivamento de todo esse lugar. Se só o Tiago estivesse aqui lendo a Bíblia, se só o Tiago estivesse aqui orando, não ia ter o impacto do que se todo mundo aqui estivesse orando, todo mundo aqui estivesse lendo a Bíblia, todo mundo aqui estivesse com o coração quebrantado e contrito. É muito legal a gente ter cultos, atmosfera, é muito legal a gente ter louvores, a gente chora, a gente se ajoelha. Mas quando o nosso coração está nisso, aí é que a mudança realmente acontece. Aí é quando o Up e o Fire prosperam. Pode ter 500 pessoas aqui, esse lugar não está prosperando como Deus quer. Mas se tiver 100 pessoas aqui que estão com o coração quebrantado e contrito, Deus vai se agradar do que a gente fizer aqui. Então imagine os 300 que tem hoje aqui, se a gente tiver com o coração no lugar certo. Então que Deus faça o Up e o Fire prosperarem, edifique e protege a nossa igreja. E que Ele se agrade dos nossos sacrifícios e da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por essa palavra, né? Eu gosto muito desse texto onde o salmista escreve, é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que mensagem para o nosso coração. Glória a Deus pela tua vida, Bernardo. Deus não resiste a um coração quebrantado. Quantos querem ser irresistíveis a Deus? Que Ele olha e fala, não, eu preciso fitar meus olhos aqui, eu preciso parar minha atenção aqui. É um coração quebrantado, é um coração
contrito. Essa mensagem que o Bernardo trouxe, quão necessário é para a nossa caminhada. A gente precisa ter esse coração. E o arrependimento, ele é diferente de remorso. Arrependimento é muito diferente de remorso. Remorso foi o que Judas teve. Judas, quando ele reconhece o erro de entregar Jesus, ele pega sua sacolinha de moedas e vai atrás dos fariseus e quer desfazer o negócio. E eles falam, não, agora é tarde, já está feito. E ele sente remorso. Esse remorso leva ele a tirar a sua vida. Ele vai lá e tira a sua vida. Agora, o arrependimento é o que aconteceu com Pedro. Pedro também errou. Pedro negou Jesus, o Pedrão, aquele que batia no peito, que estava junto até o fim. Ele errou, ele falhou, ele traiu a Jesus. Mas ele, diferente de Judas, ele não teve remorso, ele teve um arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é de conduta. Fala, isso eu não quero fazer mais, isso aqui eu não repito mais. É uma mudança de postura. Isso é um coração contrito. Glória a Deus, que a gente possa ter esse coração que agrada a Deus, assim como Davi tinha, assim como Pedro teve, porque é isso que transforma nossas vidas dia após dia. Amém? O Bernardo usou o texto de Apocalipse, a Ellen falou muito de Apocalipse. Eu quero aproveitar para dar um spoiler, que no começo de maio a gente vai ter uma série aqui sobre a volta de Cristo. A gente vai falar... Glória a Deus. Tá dado spoiler. Esse tema tão importante, esse tema tão relevante, é claro, se a gente fosse abordar um tema desse, aqui de púlpito, né, é muito difícil entrar em profundidade, né? Você precisa fazer um curso de escatologia de 40 horas aí para ir a fundo nesse tema, né? Mas pelo menos a gente quer trazer a base sobre a volta de Cristo. A primeira mensagem vai ser dia 4 de maio, o mínimo que você precisa saber sobre a volta de Cristo. Pelo menos o mínimo, para você ter uma conversa, para você se situar, explicar para alguém. E a segunda conversa, a segunda mensagem é como se comporta, como vivem, tipo Globo Repórter, né? Como vive aquele que espera a volta de Cristo. Vão ser 2 mensagens e vai ser uma bênção. Então, se programe aí para você não faltar. Amém? Quero chamar agora aqui o João Bonato. Cadê você, João? Chega para cá. Oh! Deus que usar aí, meu irmão. Seguinte. Meus irmãos, vamos orar pelo João aqui. Estenda suas mãos. Deus tem uma mensagem através do João agora. Que Deus use poderosamente. Pai, nós te louvamos pela vida do João, pela entrega dele, pelo sim, pelo servir, ó Pai. E aquilo que o Senhor já colocou no coração dele essa semana, o Senhor tem trabalhado na vida dele. O Senhor trouxe uma mensagem à sua mente, ao seu coração. Usa ele agora com ousadia, Pai, com autoridade, que ele possa ser boca de Deus. Nós consagramos e declaramos as tuas bênçãos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Tiagão. Amém. Boa noite, pessoal. Rapaz, Tiagão, ele pede para a gente sempre mandar a palavra um pouco antes. E não vinha essa palavra, não vinha. E eu deitava, pensava, Deus, cadê essa palavra? Oh, esse slide ficou church, hein? E não vinha essa palavra, não vinha. E essas últimas 2 semanas, cara, comecei a sofrer com umas crises de ansiedade. E o braço dava aquela amortecida, faltava ar, não dormia. E até que Deus tocou no meu coração. Essa palavra veio com o versículo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E Deus me tocou na palavra para ser dependente de coração de Deus. E para usar como um exemplo negativo, eu quero falar um pouco sobre o livro de Êxodo, onde a gente teve um povo que foi escravizado por 400 anos no Egito, até que o Senhor levanta um homem de Deus, um homem de caráter, Moisés, para libertar o seu povo. Toda vez queria pedir para o faraó negava, história clássica, todo mundo conhece, veio as pragas do Egito, enfim, o faraó libertou o povo, deixou ele ir, mas ainda foi atrás, eles atravessaram o Mar Vermelho, e o faraó foi atrás e foi derrubado pelas águas,
E aí o povo virou para Moisés e falou, e agora? Saímos, é aqui que a gente vai ficar, essa é a terra prometida, era a promessa que eles tinham. E o povo começou a caminhar sobre um deserto, eles viram muitas maravilhas, muitos milagres, e a Bíblia fala que eles foram para o deserto de Sur, e eles caminharam por lá por 3 dias, até que ele falou, não tem uma aguinha para a gente. Começaram a reclamar, então eles chegaram num poço, o poço tinha água amarga. Eu não tomei uma água amarga, mas não dava para se beber aquela água. E o povo reclamava, ô Moisés, tá de sacanagem com a gente, trouxe a gente para um deserto, para quê, cara? E Moisés orou para Deus, tacou uma tora de madeira lá, potável, pode beber, faixa. Tomaram a água, andaram mais um pouco. Cara, mas lá no Egito, a gente tinha panela cheia de comida. Podia ser escravo, era melhor morrer escravo no Egito, porque tinha comida, do que estar aqui no deserto com Deus. Então, Moisés vai lá, Senhor, comida, maná e codornas na minha Bíblia, maná. Então, esse povo, gente, era dependente de Deus fisicamente. Eles tinham sombra durante o dia, porque eles estavam no meio do deserto. Eles tinham fogo à noite, porque no deserto fica frio à noite. Eles tinham comida, eles tinham água. Eles eram totalmente dependentes fisicamente de Deus. Mas eles não eram dependentes de coração. Eles não eram dependentes do que realmente importa. Deus nutria eles, Deus trazia o que eles precisavam, mas o coração deles estava fechado para Deus. E eu fiquei de cara aqui quando o Bernardo trouxe sobre o coração também, cara, como as palavras se conectaram hoje. E então, eles precisavam ter um coração, tanto que, para entrar na terra prometida, deu um spoiler. Para entrar na terra prometida, nenhum daquela geração entrou. Nem Moisés, que tinha o contato direto com Deus, que Deus fazia por meio dele descer o alimento, Deus fazia purificar a água por meio dele, nem ele mesmo entrou. Isso era um coração, eles não tinham um coração disposto para Deus, um coração dependente. Eles queriam reclamar, eles cultuavam outros deuses a cultuar o Deus que entregava o maná para eles. Então esse é um exemplo do que não ser. Deus não quer que nós sejamos dependentes somente físicos dele. Não quer que você só ore para prover, só reclame quando não está provendo. Deus quer uma adoração, um coração entregue e total dependente quando estiver ruim. Quando estiver na tribulação, deserto a gente pode usar para crise financeira, a gente pode falar para crise em relacionamento, para enfermidade na família, para enfermidade na sua vida. Ele quer a sua total dependência no deserto. E, em contraponto, eu pedi para um amigo meu, um amigo muito sábio, falei, cara, me ajuda aí, quem que era um cara mais dependente de Deus na Bíblia? Porque a gente tem muitos nomes, e ele falou, cara, é Jesus. Eu falei, mano, não dá para eu falar sobre Jesus, porque é Jesus. Dá para falar, né? Mas eu quero alguém mais carnal, assim. E veio na mente Davi, e Davi tinha um coração dependente de Deus. Davi, em nenhum momento, se a gente ler a história dele, eu separei alguns versículos aqui, eu quero ler com vocês. Em nenhum momento, Davi deu a glória para ele. Para vocês terem ideia como Davi, provavelmente, né, a Bíblia não fala claramente isso, mas como Davi era uma pessoa qualquer, era alguém desprezado, provavelmente até pela família dele, que quando foram ungidos os filhos de Jessé, cara, nem lembraram de Davi. Samuel provavelmente era uma das pessoas mais importantes daquela época, e ele foi lá ungir, falou para Jessé, viu, não é nenhum desses, não tem mais nenhum? Tem um lá, está lá no campo. Nem o pai dele lembrou, provavelmente teve um banquete, né? Teve um jantar para o sacerdote, mas, cara, para o profeta, nem ligaram para Davi, nem avisaram, o pai dele não avisou que foi uma pessoa importante. Imagina o pastor Jefferson vai na tua casa, e o teu pai não te avisa, e você chega lá da academia, do trabalho, tudo suado, fedendo, e o pastor Jefferson está lá na tua sala. Você fica como, né? E aí, pai, nem me falou, cara. Então, Davi, ele era menosprezado, até possivelmente pelo pai dele, por não ter sido chamado, mas Davi tinha um coração e ele tinha o Senhor.
Primeira coisa que Davi mostra claramente, ele matou o urso e o leão. Davi, entretanto, disse a Saul, quando ele foi já para o acampamento: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o feria e o livrava da ovelha de sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. Rapaz, meu irmão, acertar o Golias de longe deve ter sido fácil. Cara, imagina você segurar um leão aqui na tua frente, cara, e descer ele a porrada. Mas isso tem que ser uma força de Jesus, não tem como. Até ao matá-lo. O teu servo pode matar um urso e um leão. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Em nenhum momento Davi falou que a glória era dele. Em nenhum momento ele falou: eu matei o leão, eu sou o brabo, eu estava lá. Não, Deus me deu, Deus me livrou. E ele sabia que ele ia lutar. Na sequência tem derrotar Golias. Ele sabia que ele ia derrotar Golias na força de Deus. No mesmo capítulo aqui, ó, em Samuel 17, 45, Davi, porém, disse ao filisteu, ele já estava no campo de batalha, tete a tete aqui com o filisteu, ele falou assim: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor, Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor vence a vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele nunca atribuiu, ele sabia aonde estava o coração dele, ele sabia aonde ele confiar. Com uma pedra ele acertou, porque ele sabia que ele não ia errar. Ele era capacitado, mérito de Davi, mas ele sabia que não era ele que ia tirar aquela pedra. Ele sabia que o coração dele estava claro, que estava dependendo do Senhor naquele momento. Não adiantava, ele podia, se Davi não tivesse consagrado isso para Deus, se ele não tivesse o coração, para começar ele já não teria nem unção, que aqui ele estava ungido com o Espírito Santo naquele momento. Ele estava com o Espírito de Deus. E ele dependia do Senhor para vencer aquela batalha. Ele era menor. Ele chegou para levar alimento para os irmãos dele na batalha. Os irmãos dele falaram: cara, o que você está fazendo aqui? Você está maluco? Ele nem andava com a armadura de Saul. Ele nem andava. Saul era gigantesco. Tinha mais de 2 metros. E Saul se acovardando, porque Saul não dependia de Deus, mas Davi tinha essa certeza na vida dele. Em 2 Samuel 8, nós temos diversas histórias de Davi, é um capítulo inteiro praticamente, dedicado às vitórias de Davi, a tudo que ele fez. E no final, aqui, finalzinho, do 2 Samuel 8:14, tem um versículo que fala assim, ó, que Davi pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edonitas se tornaram servos de Davi. E aqui é o final, ó. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Tudo era dependente de Deus. E Davi não foi o maior rei que a gente conhece de Israel à toa. Foi o cara que pecou, mas estava dependendo de Deus, que não aguentou esconder aquele pecado. E o coração dele era tão dependente de Deus, que aquele pecadinho não podia ficar ali. Não podia ficar ali, ele sofreu a consequência, ele sabia, e mesmo assim ele continuou confiando. E eu separei alguns salmos aqui, para a gente refletir sobre eles, e falar sobre a dependência de Deus. Salmos 26:1. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha integridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. 62:5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 84.
Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre com as primeiras chuvas. 112. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Você tem certeza, você está confiando em Deus, que o seu inimigo vai ser derrotado, que você vai passar por esse momento difícil, que é uma tribulação na tua vida, mas que isso vai passar. Uma vez o Júlio era meu líder de um excelente líder ano passado, ele falou, tudo passa. E todos os problemas daquele ano era tudo passa e vai passar em nome de Deus, e passar com Deus é melhor ainda, é muito mais fácil passar com Deus, porque se você não tem esperança de onde vir quando tudo está ruim, meu irmão, você tem que confiar em Deus, você tem que ser dependente de coração. Essa semana, também ontem, conversando com um amigo meu, ele falou uma palavra e eu nem ia falar dela, que ele viu uma palavra no YouTube, e eu nem ia falar dela aqui, mas Deus tocou no meu coração agora. E o pregador, ele falava, ele tinha perdido o filho dele, ou a esposa, alguma coisa assim, e ele pregava e adorava. E um dia o pessoal falou assim, viu, mas você perdeu aí o teu filho, tua esposa, você não fica triste, você vai continuar louvando a Deus? E ele falou assim, cara, na eternidade vai ser muito fácil de eu louvar a Deus, mas louvar a Deus na dor eu só tenho aqui. Eu só tenho esse momento para louvar a Deus, só tenho um momento para adorar a Deus. Na eternidade vai ser tudo lindo, vai ser muito fácil adorar a Deus. Mas em meio à dificuldade, em meio à derrota, em meio à decepção da vida, é só esse momento que eu tenho, é só essa vida. Salmo 118:8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Em nenhum momento Davi confiou no batalhão de Israel que estava atrás dele. Em nenhum momento Davi gritou para o pai dele, pedindo para o socorro para matar o leão, o urso. Davi sabia que o maior pai que você pode ter na sua vida estava do lado dele. Que o maior pai, o pai que sempre está com você, o pai que é sempre presente, está do teu lado. Golias, eu imagino aquela cena, o cara olhando 5 metros, cara. 5 metros, ele olhando assim e falou, o alvo é grande, pelo menos, tipo a minha cabeça aqui, a de Golias era maior. O alvo era grande, mas ele tinha que acertar uma pedrada. Ele não tremeu, ele não fraquejou. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele tinha certeza no Pai, que aquela pedra ia derrubar. E ainda ele profetizou, ele falou que eu vou cortar a tua cabeça com uma espada, cara. Eu vou cortar a tua cabeça com uma espada. E usou a própria espada de Golias. E essa semana, Deus tem falado também sobre o Salmo 84. O Bernardo tem o salmo favorito dele, eu também tenho o meu. Salmos 84, para mim, Davi estava deslumbrante quando escreveu aqueles salmos. E não vou ler ele inteiro, mas isso tem falado todos os dias, essa semana comigo. O 84, Salmos 84, 10... que vale mais, vou ler nessa versão que a minha é diferente. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. A King James, ela fala que eu prefiro ser porteiro do Senhor, do templo de Deus, do que estar no conforto da tenda dos ímpios. A Bíblia, Deus fala pela Bíblia que a gente tem que estar no lugar com Ele. Deus quer que nós estejamos de coração, não fisicamente, não é só estar aqui na igreja. Cara, se você quiser, você tem coisa para fazer o dia inteiro aqui na igreja. Segunda, você tem a vida pura, terça, 30 semanas, quarta, culto de céus abertos. Quinta-feira, cara, faz aula de música com o Brunão. Sexta, é que os GA dos jovens é no sábado, né, mas dá para achar o GA do Carlos. GA do Carlos é na quinta. Sexta-feira, serve no Start. Sabadão, cara, pode ficar o dia inteiro. Bases, de manhã. Vem aqui à noite. Amanhã você tem 5 cultos para você ficar o dia inteiro na igreja, dá para você servir uma paulada aí. E começa tudo de novo. Cara,
é melhor você estar de coração. Não é sobre você estar todo dia aqui na igreja servindo em trocentos ministérios, sobre você estar vindo no palco se mostrar, é sobre você estar de coração para Deus, é sobre você estar com Deus um dia de coração puro diante dEle, um dia diante de Deus. É melhor ser o porteiro, entendeu? O porteiro que fica lá na frente, não está nem dentro do templo, mas de coração disposto para Ele. Ele quer o seu coração hoje, Ele quer que você entregue, quebrante o seu coração para Ele, para que você seja total dependente dEle. Para que quando vir o tempo ruim, rapaz, estou igual pastor brabo, né? Ó, o tempo ruim chegando. Mas quando vier o tempo ruim, você confie nele. Quando bater a tua ansiedade na tua casa, entendeu? Quando o teu negócio estiver ferrado, quando estiver difícil pagar as contas. Cara, a gente estudou isso essa semana na nossa folhinha. Cara, acontece, pode acontecer. Deus quer estar do teu lado sempre, sempre. Se você perder alguém, se você estiver com uma doença, se você estiver em qualquer condição, boa ou ruim, Deus está do teu lado. E você não pode entregar somente as dores para Deus. Entrega as coisas boas. Como Davi, o sucesso dele, ele não deixou trazer vanglória para ele, mas deixou que Deus brilhasse. Essa é a minha palavra para vocês hoje, que Deus tenha tocado um coração e plantado uma semente, porque vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 na tenda dos ímpios. Obrigado, pessoal.